Ei pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Esse canal foi feito para você católico que, assim como eu, tem o desejo de crescer na fé. E hoje nós vamos falar de padres que se destacam, são padres que possuem um apostolado e uma missão muito bonita de resgatar pessoas para Deus. Com certeza Deus se utilizou de algum desses padres para nos trazer de volta para a igreja. Quem não era católico ou quem era o famoso católico de IBGE já teve a influência de algum desses que eu vou citar aqui hoje na sua vida de católico. Eu vou começar com dois padres que eu quero fazer uma memória a eles, que eles já partiram, mas com certeza esses aqui deixaram legado na vida de todas as pessoas. Então vamos lá? O primeiro que eu gostaria de fazer uma homenagem muito especial nesse vídeo é o Monsenhor Jonas Abib. Quem não conhece o Padre Jonas da Bíblia, como muitos diziam, né? Um padre que nos ensinou a amar Jesus Cristo, a amar Nossa Senhora e, em especial, a amar e aclamar o Espírito Santo. O Padre Jonas era um verdadeiro servo de Deus, uma das pessoas mais iluminadas que esse Brasil já teve. Um padre visionário, que quando aquela chácara, que hoje é a Canção Nova, era só mato, o Padre Jonas já vislumbrava o rincão, o centro de evangelização, uma TV, em uma época que eles só tinham um rádio para poder comunicar e levar a palavra de Deus para as pessoas. A Canção Nova hoje é um fenômeno no Brasil e no mundo, arrasta multidões para os acampamentos que acontecem lá, e isso eu tenho certeza que se deve à intercessão do Padre Jonas, que com certeza está no céu. Um homem repleto do Espírito Santo, que nos trouxe tantos ensinamentos, coisas que o Padre Jonas falou em 1997, a gente está começando a ver isso acontecer agora, que nós possamos sempre rezar pela alma do Padre Jonas e que lá no céu ele possa interceder para nós também vivermos uma vida conforme a vontade de Deus, amando o Espírito Santo, amando a Nossa Senhora, com um desejo ardente no coração de evangelizar e amando a palavra de Deus, assim como o nosso querido Padre Jonas da Bíblia. A segunda homenagem desse vídeo também de uma pessoa que é um oxigênio da fé para nós até hoje, porque ecoa na internet as suas pregações, graças a Deus, é o eterno Padre Léo. Padre Léo, se você não conhece, vale a pena buscar os vídeos dele. Ele é uma pessoa maravilhosa, engraçado, verdadeiro, cheio de histórias para contar, muito amoroso. Ele é fundador da comunidade Betânia, que acolhe jovens em situação de dependência química e recupera aquelas pessoas inteiramente pelo amor. Ele sempre dizia que na casa de Betânia as pessoas devem ser amadas. Antes de cuidadas ali externamente, elas têm que se sentir amadas. Ele sempre abraçava todos os seus filhos, como ele dizia, porque ele sabia que o amor é capaz de curar. Tanto que ele é também famoso por muitos livros sobre cura interior. O Padre Léo dedicou grande parte da sua vida para falar sobre a cura interior, a cura da alma, de ressentimentos, de mágoas que a gente carrega e depois no futuro pode nos trazer doenças, se não físicas e espirituais gravíssimas. Ele é um exemplo de sacerdote, ele foi reconhecido como servo de Deus, que é o primeiro passo para uma pessoa se tornar santo, quem sabe, né? Então, o Padre Léo é fantástico. Tem até vídeo daquele pastor Cláudio Duarte, não sei se você conhece, dele falando que conhecia todas as palestras do Padre Léo, todas as pregações ele ouvia, porque realmente é até similar demais a forma que ele prega, com piadas e as mesmas historinhas, e a forma que o Padre Léo já pregava há muitos anos. O Padre Léo tem mais de 15 anos que ele faleceu. E quem conheceu o Padre Léo ficava apaixonado por ele. A Canção Nova também vivia uma época em que o Padre Léo arrastava multidões para aquele rincão. Padre Léo, infelizmente, faleceu de câncer em 2007, mas em 2006 ele protagonizou na Canção Nova um dos momentos mais emocionantes do Hosana Brasil até hoje. Ele compareceu ali no Hosana Brasil para celebrar a vitória de Deus na vida dele, mesmo com um câncer que estava definhando. E ele falando ali para a gente buscar as coisas do alto. Ele dizia: eu não pergunto a Deus o porquê dessa doença, eu pergunto para quê. É para eu ser
um padre melhor que eu não estava sendo. Imagina, gente, uma pessoa com a vida totalmente devota a Deus e voltada para os jovens dependentes químicos, e ali no final da sua vida, ele dizendo que aquela doença tinha vindo para tornar ele ainda melhor, sem reclamar, sem murmurar, na dele, com aquela vozinha embargada, e cantando também a música dele, que eu não me acostumei nas terras onde andei. O Padre Léo é um querido. Eu tenho um colega que ele se converteu ouvindo pregações do Padre Léo, só que ele não sabia que o Padre Léo já tinha morrido. Ele falou com a tia dele que ele queria ir aonde aquele padre estava, que ele queria conhecer ele pessoalmente. E foi só então que ele descobriu que o Padre Léo já tinha falecido. Imagina no coração dele como foi aquela dor, mas também a alegria de saber que uma voz de um profeta, de um padre santo, chegou ao coração daquele jovem anos depois da sua partida aqui dessa terra. Que o Padre Léo também interceda por nós e que nós tenhamos aqui, pela intercessão do Padre Léo, a firme decisão de buscar as coisas do alto. E o próximo oxigênio da fé no Brasil é o nosso querido Padre Renato Leite. Eu não sei se você conhece, mas eu já convido você a conhecê-lo. Eu acho que tem mais ou menos um ano e meio que eu conheço uma amiga minha, Ana Davis, que me indicou esse padre, me mandou um vídeo dele. Na hora eu já apaixonei pela forma que o Padre Renato Leite prega. Ele é profundamente fiel à doutrina e à tradição da igreja. Ele é profundamente fiel à liturgia e à tradição da igreja. O Padre Renato Leite tem tocado muitos corações pela forma que ele prega, sua forma forte e firme, sempre falando da salvação, da Eucaristia e da centralidade que é Cristo. Em tempos de banalização da fé, o Padre Renato Leite nos recorda que a missa é o céu na terra, que o altar é sagrado e que o sacerdote é este mediador do sagrado que nós temos aqui na terra. Ele tem sido instrumento de conversão de muitos católicos. Muitas pessoas têm deixado mensagens em suas redes sociais falando que a forma firme, coerente e verdadeira com que o Padre Renato Leite prega os trouxeram de volta para casa, para a Santa Igreja. Vale a pena você ouvir as pregações do Padre Renato Leite, como ele joga a verdade na nossa cara de uma forma clara e objetiva, sem rodeios. Você fica reflexivo antes, durante e após cada pregação, porque todas elas vão lá no íntimo da nossa alma. Ele também é um dos sacerdotes que eu mais admiro hoje no Brasil, faço questão de acompanhá-lo, inclusive peço até para a gente rezar por ele, porque ele está passando por uma enfermidade, ele está com câncer, ele não parou de celebrar as missas em seu canal, todo domingo ao meio-dia. A missa dele é a missa tradicional, a missa tridentina. Vale a pena você acompanhá-lo também, tá bom? O próximo é o querido Padre Adriano Zandoná. Ele é membro da Canção Nova. Ele une tudo o que há de sabedoria, sensibilidade e espiritualidade profunda. Ele fala com autoridade e doçura sobre temas da alma humana, principalmente também da alma feminina. Ele até tem um livro cujo título é esse, A Cura da Alma Feminina. É um livro muito bom. Ele fala de como a mulher tem um jeito único de enxergar a vida, que a mulher vê a vida com os olhos do coração. E ele, que foi criado por mãe e várias irmãs, ele sabe muito bem do que ele está falando. O livro está até aqui, esqueci de mostrar. E como ele, um bom entendedor da alma feminina, porque foi criado por mulheres, ele vai nos ajudando a enfrentar os nossos medos, as nossas angústias, as nossas batalhas do dia a dia ali, com esse livro que é muito bom também. É um livro que eu recomendo. Ele tem um carisma tão especial que ele consegue atrair todo mundo, famílias, jovens, idosos, mulheres, homens. Ele sempre tem uma mensagem que cura e reconstrói, independente de quem seja. Em tempos de correria, ele nos ensina a voltar ao essencial, a vida de sacramentos, a oração e voltar para o caminho de santidade. Eu espero que você já conheça o Padre Adriano Zandoná e que coloque em prática todos os seus ensinamentos. Leia o livro, mulherada, vale a pena. O próximo é o Padre José Eduardo. Eu acredito que com certeza também você já o conhece. O Padre José Eduardo é formado em teologia moral e ele consegue nos explicar temas bem espinhosos
de uma forma clara, objetiva, centrado naquilo que a igreja ensina. Ele é conhecido pela sua clareza doutrinária, firmeza moral e pelo seu profundo amor pela Santa Igreja. Ele é bem atuante nas redes sociais, ele é muito inteligente, muito sábio, explica de uma maneira simples e objetiva. Ele é um ferrenho defensor da vida desde a sua concepção, a família como Deus instituiu e principalmente trata da moral católica sem rodeios. Muitas vezes ali no seu Instagram chega todo tipo de pergunta e ele sempre generoso, amável, por vezes bem engraçado, ele responde todo mundo, mas sempre com a verdade. Ele tem formado muitos leigos e famílias com uma profundidade teológica e espiritual. O padre José Eduardo, quando ele vai em um podcast, você pode sentar, preparar a pipoca, porque você vai ter uma aula a partir do momento que ele começa a falar. É impressionante o tanto de argumentos que o padre José Eduardo tem, como ele consegue explicar tudo sobre a Bíblia. É impressionante, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, explicar sobre os mapas, explicar sobre como era a hierarquia da época, dos reis, dos profetas, como foram as profecias que fizeram até o Messias chegar. É impressionante. Esse é um verdadeiro padre que entende com propriedade daquilo que ele está falando e evangelizando sem rodeios. Vale a pena você acompanhar o padre José Eduardo onde quer que ele esteja. Você viu o nome dele aparecendo, pode assistir, se apronte, porque você vai ter uma aula da igreja a partir do momento que ele começar a falar. E por último eu vou falar daquele que eu acredito ser o padre mais conhecido do Brasil, o padre Marcelo Rossi. Meu Deus, o padre Marcelo Rossi, ele já nos trouxe vida ali no início dos anos 2000, onde ele aparecia praticamente todo domingo no Gugu. E ele continuou seu apostolado até os dias de hoje. O padre Marcelo Rossi é uma das pessoas mais carismáticas e humildes que eu já vi. A alegria do padre Marcelo Rossi é contagiante. A forma que ele fala do amor de Deus com um sorriso nos lábios não tem como não desarmar o nosso coração. O padre Marcelo Rossi já passou por tantas batalhas físicas e espirituais, né? Ele já teve depressão profunda, ficou numa situação muito difícil e ele deu a volta por cima. E a cada tribulação que ele passa, ele sempre nos presenteia com um livro maravilhoso, com reflexões belíssimas sobre a igreja, sobre a vida, sobre a nossa alma, sobre a nossa saúde mental. Ele fala que a nossa vida, né, é esse tripé de mente, corpo e espírito, e a gente precisa cuidar dos três para a gente ficar bem com nós mesmos e poder ter disposição para lutar pela nossa santidade. Sem falar das músicas, que o padre Marcelo lançava um CD atrás do outro, até hoje ainda canta, né? Muitas músicas que nos ajudaram a rezar, que nos ajudaram a adorar Jesus. O padre Marcelo Rossi está até hoje no seu apostolado, é uma pessoa acessível, ele lembra às vezes com detalhes do que as pessoas compartilharam com ele, depois ele traz para suas pregações, para suas homilias. Ele é um pouco agitado, né? Fala um monte de coisas às vezes ao mesmo tempo, mas eu acho que a cabeça dele ali deve passar tanta informação que ele começa a falar sem parar também, uma pessoa agitada, mas isso acaba que fica engraçadíssimo quando a gente acompanha ele com o Frei Gilson no Rosário da Madrugada. Não tem como a gente não rir, se emocionar, chorar. Eu acho que não tem uma pessoa da nossa geração que não passou pelas mãos do padre Marcelo Rossi no quesito evangelização. Ainda mais ali, como eu disse no início dos anos 2000, que a renovação carismática estava bombando, né? Aquele boom da renovação carismática no Brasil. As músicas do padre Marcelo Rossi conseguiram atingir o topo das paradas musicais, das rádios. Chegou ao coração de tantas pessoas que estavam afastadas justamente pela sua alegria. O padre Marcelo Rossi também é um baita padre e que vale a pena você acompanhá-lo. Hoje ele está nas redes sociais, tem o seu canal, tem Twitter, super moderno. Ele está ali sempre compartilhando momento de oração, momento de fé, testemunhos, um pouco da sua vida, roda pelo Brasil todo até hoje. O padre Marcelo Rossi é outro oxigênio que, graças a Deus, nós temos aqui no Brasil. Então esse foi o vídeo de hoje. O que você achou? Você já conhecia todos os padres? Quem mais ficou faltando nessa lista, que eu acho que vai ser interminável?
deixa aqui embaixo, comente, compartilhe com aquela pessoa que já teve a vida mudada por algum desses que eu citei aqui hoje, tá bom? Já disse, né? Para se inscrever, para curtir, para compartilhar, tá bom? Tchau, tudo de bom!